Estamos vivendo, irmãos, e essa é a devocional que nos prepara para celebrarmos daqui a pouco da ceia do Senhor, que é um momento tão lindo na vida de todos nós cristãos. Se eu dissesse a você que eu gostaria de que você nos desse mais tempo seu, você poderia dar mais tempo ou você anda sem tempo? Se eu dissesse que você precisa ser uma pessoa mais compromissada, você responderia de que maneira ao seu pastor? Eu quero dizer que num tempo em que todas as pessoas têm tantos compromissos, eu quero relembrar a todos vocês, antes de comermos deste pão e bebermos deste cálice, que acima de tudo nós devemos ter um compromisso muito sério com Deus. Infelizmente vivemos num mundo onde que as pessoas não querem mais compromissos. No entanto, irmãos, todos esses compromissos que temos na nossa vida, eles devem subsistir debaixo de um compromisso maior, um compromisso soberano, aquele que nós temos com o nosso Deus. Afinal, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar vai ver acrescentada em sua vida todas as coisas, é promessa eterna. Mas eu quero só avaliar, antes de tomarmos desta ceia, como anda o seu compromisso com Deus. Você é uma pessoa compromissada com Deus? Você é uma pessoa que esboça na sua vida diária um compromisso vivo e verdadeiro com Deus? Ou quem sabe você simplesmente está fazendo como diz o poeta popular, está deixando a vida te levar? Não. Quem conduz a nossa vida é o nosso Deus. E o que nós mais precisamos nesses dias é crentes compromissados. Pessoas que creiam sim em Deus, mas pessoas que têm um compromisso nítido, cristalino, sincero e firme com Deus. É disso que nós mais precisamos também aqui em Boas Novas, pessoas compromissadas com Deus. Então vamos juntos fazer uma pequena viagem por alguns textos bíblicos. Quero começar por Lucas capítulo 9, verso de número 62. Lucas 9, 62. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Acho que tem alguma coisa errada, né, irmãos? É isso mesmo? Ah, tá bom. Eu estou aqui em 8, não cheguei ainda no meu. Então é isso mesmo. É que eu estou vendo que a transparência está certa. Lá eu falei, será que só eu estou errado aqui? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantos de vocês já tinham lido esse versículo? Levante a mão. A grande maioria? Ok. Parece que nós estamos vivendo em um tempo onde que as pessoas estão preocupadas só com elas mesmas, com aquilo que nós estamos fazendo sobre a face da terra, e excluímos o compromisso que um dia nós aceitamos com Cristo Jesus. Esse compromisso, ele é muito importante para nós. Eu vou dizer por quê. Eu me lembro que quando eu me converti, eu me lembro que as pessoas me perguntavam assim, se eu era um crente em Jesus Cristo. Eu dizia que sim. E quando eu fui para casa um dia pensando sobre esta frase, se eu era um crente, eu descobri que eu já cria em Deus, mas cria de uma outra maneira. Mas eu crio em Deus. Mas eu me lembro que quantas vezes as pessoas me perguntavam assim, você é um católico praticante ou não praticante? Você já ouviu essa expressão? Se é um católico praticante ou não praticante? E eu dizia que eu era um católico não praticante. Aí um dia eu fui numa igreja, me converti e me tornei um crente. Eu descobri que em ambas as situações eu cria, de modo diferente, mas eu cria. Nenhuma, eu não era praticante. E agora parece que ser crente implica em praticar. Eu tenho que viver isso tudo. Mas sabe o que está acontecendo com as nossas igrejas? Nós estamos cheios de crentes não praticantes. Crentes não praticantes. Nós temos, por exemplo, em nossa igreja, crentes que só vêm no dia de ceia.
Você acha que esse é um crente praticante ou não praticante? Eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer e nem posso julgar. Mas num raciocínio humano, de pastor, eu vou dizer assim: eu não sei não. Eu não sei não. Tem muita gente que está lançando a mão do arado e tem olhado para trás. Não está seguindo o curso natural da vida, não está olhando as pontuações que na lavoura eu preciso demarcar vivendo a minha vida, quando eu na verdade lanço a mão do arado, assumo um compromisso com Deus. Eu não posso ser apenas um crente que não pratica a fé, eu tenho que ser alguém que viva esta fé. Esse é o apelo das Escrituras Sagradas. Por isso eu preciso perguntar para você, eu sei que é um tanto quanto desligante se você é um crente nominal apenas, um crente não praticante da fé, ou se você é um crente que exerce a sua fé em Cristo Jesus. Alguém que de fato transpira o compromisso que tem com Jesus. Óbvio, nenhum de nós somos perfeitos, somos imperfeitos, é verdade. Mas, no entanto, parece que o que faz a diferença no mundo de hoje é o compromisso sincero de alguém que diz crer em Cristo Jesus. E se você crê em Cristo Jesus, por favor, tome o seu arado, não olhe para trás. Não há mais nada que você possa fazer a respeito do seu passado. Ele já foi. Siga em frente, num objetivo simples e sincero de cumprir aquilo que Jesus determinou. É um compromisso sério. Quem lança a mão do arado fica com a mão calejada, mas vale a pena. Parece que viver a vida em Cristo Jesus não é só receber, é trabalhar. Eu gostaria que Jesus Cristo dissesse: quem lança a mão da rede ao meio a coqueiros e um mar maravilhoso. Não, parece que Jesus Cristo já nos chama e diz: vamos trabalhar. Você tem trabalhado para Deus? Você tem esboçado o seu compromisso firme com Deus? Você tem vivido uma vida cristã realmente que esboce, que transpire esse compromisso? Irmãos, estamos cheios de crentes nominais nas nossas igrejas. É por isso que o evangelho, como temos dito já desde a semana passada, o número de evangélicos cresce no Brasil, mas o Brasil não muda. E por que não muda? Não muda porque as pessoas só estão aceitando a verdade de Cristo. Elas não estão lançando a mão do arado e seguindo a vida cristã. E eu temo que numa igreja grande como a nossa, ela não é tão grande, mas é grande, alguém anda se escondendo atrás da nuca de alguém. Porque numa igreja grande, não é? É fácil dar uma de perdido, né? É muito fácil mesmo. Dias atrás eu estava ali recepcionando os nossos amigos e eu fiz assim com a mão para alguém: vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E a pessoa disse assim: eu? Você? Aí cumprimentei outras pessoas e disse assim: o que foi que eu fiz, pastor? Claro que essa pessoa é bem compromissada conosco, graças a Deus. Mas tem muita gente que, se a gente fizesse uma pergunta dessa, bateria um medo tremendo de dizer: pastor, eu não tenho feito nada. E não diria para mim: o que é que eu fiz? O grande problema dessa manhã é o que você não tem feito no reino de Deus. Porque afinal, desde o dia da nossa conversão, nós assumimos um compromisso supremo com Jesus Cristo. Nós abandonamos os nossos valores, porque Jesus Cristo, como aprendemos domingo, Ele é a pérola de grande valor. Eu já abri mão de tudo para viver em Cristo Jesus. Ele não pediu para que eu me abdicasse da minha vida, mas Ele pediu a prioridade da minha vida. Eu continuo sendo esposo, continuo trabalhando, continuo pai, continuo amigo, continuo vizinho, continuo tudo. No entanto, a prioridade da minha vida passa a ser a Cristo Jesus. Não porque seja pastor, mas porque todos nós cristãos, nós já decidimos, lançamos a mão do arado e não vamos olhar para trás. Eu não sei se você é um crente apenas nominal. Não sei se você é um crente praticante ou não praticante. Mas eu quero dizer a você que há um desejo de Cristo nessa manhã, que você assuma um compromisso mais efetivo com Ele.
Jesus Cristo quer isto. Sabe por quê? O fim de todas as coisas está próximo. A igreja de Cristo Jesus tem que fazer a obra mais bonita do mundo e temos pouco tempo para realizá-la. Deus não deu esta tarefa a anjos, deu a tarefa aos homens. Eu e você, membro desta igreja, nós temos que esboçar e viver um compromisso agradável aos olhos de Deus. Não vale se esconder. Não vale se esconder. Há muita gente que diz, pastor, eu estou estudando. Outros dizem, pastor, eu estou cuidando da minha mãe, cuidando do meu pai, fazendo isso, fazendo aquilo. Eles me parecem aquelas pessoas que andaram com Jesus e Jesus os chamou e disseram, não, Senhor Jesus, eu preciso cuidar dos bens da minha família, eu preciso enterrar os meus mortos, eu preciso isto. E Jesus Cristo arremata dizendo que se a pessoa não tiver a disponibilidade para segui-lo, provavelmente a pessoa não é digna de Cristo Jesus. Você já lançou a mão do arado na sua vida, na trajetória da sua vida? Ou será que lá no passado você foi um crente melhor do que você é hoje? Tem muita gente que precisava ir de volta ao passado, porque eram melhores lá do que são hoje. Hoje não transpiram compromisso de fidelidade a Deus. Eu quero que você anote no seu coração, nós temos um compromisso com o reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6,33, de uma maneira muito linda, a palavra de Deus nos diz assim, Mateus 6, verso 33. Vocês conhecem bem o texto. Vamos ler todos juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o compromisso, nós vamos buscar o reino de Deus. O que significa isso? Numa linguagem simples, que uma criança consegue entender, é que se o reino de Deus já chegou na face da terra, eu vou fazer com que esse reino se expanda sobre a face da terra, sem limites. Eu vou tornar o nome de Cristo, o seu reino conhecido entre todas as pessoas. Esse é o desejo da nossa alma e do nosso coração. Estaremos sempre envolvidos em tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo e eu participo disso tudo. É muito bonito ver isto. Dias atrás uma senhora chegou para mim e disse, pastor, eu queria que o pastor me orientasse financeiramente como eu devo fazer. E a julgar pela idade dela, ela disse, pastor, isso aqui é quanto eu ganho, agora o pastor veja aqui, olha, tudo que eu tenho que fazer na minha vida, ainda tenho que comprar remédio, pastor. E eu falei para ela, a conta não fecha. A conta não fecha, irmã. Porque, irmãos, um salário mínimo de aposentado, e ainda eu me regozijei porque ela já está aposentada, eu nem sei quando eu vou estar aposentado. Ela já está aposentada, um salário mínimo. Quando ela fez, eu disse, a conta não fecha. E ela disse assim, pastor, como eu devo administrar? Eu falei, comece com o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso exige fé. E ela disse assim, pastor, agora eu já entendi o que tem me sustentado com um orçamento tão apertado. Pastor, quando eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu faço é o reino de Deus. Eu falei, faltou alguma coisa? Não, não faltou. Mas está apertado, pastor. Eu falei, imagino, isso aqui, não é? Essa aposentadoria gigante, não é? Eu sei que não está fácil. Mas a gente olha para o plano dela, tudo perfeito, bonitinho. Tinha até uma reservazinha para dar presente para os netos. Coisa bonita, não é? Mas ali eu vi uma pessoa preocupada com o reino. Eu disse, irmã, a conta não fecha. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos ajudar a senhora com essa cesta de remédio aqui. Vamos dar uma ajuda. Quais são os remédios que a farmácia popular pode te dar? Este e esse. E quais que não pode dar? Esse e esse. Aí ficou apertado, hein? Engraçado que é logo mais caro.
O mais caro não está na farmácia popular. Eu falei assim, irmã, eu estou te chamando aqui porque alguém me disse que você está uma semana sem tomar o seu remédio. Você tem uma igreja, você tem uma família. Nós queremos cuidar de você. A irmã permite. Nós queremos te ajudar. Você pode imaginar alguém dentro desta igreja exercendo a fé, lançando a mão do arado e não olhando para trás e passar qualquer privação? Não, não podemos permitir. Como igreja não podemos, porque eu seria o mais infeliz de todos os pastores se alguém desta igreja viesse a ter um colapso, seja ele de qualquer forma, tendo uma igreja tão grande na sua retaguarda. Seria uma vergonha para mim. Uma vez que esta igreja a tantos estranhos ajuda, o que dizer daqueles que são chamados domésticos da fé? Fizemos uma composição. A cesta de remédio continua amarga, mas a lição ficou doce. Mas o que mais tocou o meu coração, em primeiro lugar na vida daquela mulher está o reino de Deus. Que fé virtuosa, que fé firme. Aquilo para ela é inegociável. Aquilo mexeu com o meu coração. Provavelmente tenhamos entre nós outros que estão passando nesse exato momento lutas, mas estão aqui fiéis, servindo a Deus de todo o coração, pagando um preço alto num tempo difícil. Mas eu quero dizer a estes, fiquem tranquilos. Se o seu compromisso é com Deus, Deus vai recompensar vocês, porque Ele é Deus justo e fiel e promete na sua palavra que nunca um justo vai mendigar o pão. Seja fiel a Deus e deixe todas as consequências nas mãos de Deus. Conversamos, oramos, fizemos os nossos acertos todos. E agora, passado 5 semanas, ela volta e diz assim, pastor, o senhor teria que ficar na porta do INSS. Eu? Pastor, porque quando o pastor ora, alguma coisa acontece. Falou, pastor, você acredita que depois do nosso encontro, me chamaram lá no INSS porque tem um erro na minha conta? E pastor, eles vão pagar até todos os atrasados. Enricou. Irmãos, nós temos um justo juiz que julga as nossas causas. Nós não vivemos segundo o curso desse mundo, nós vivemos pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele é Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, não tema exercer a convicção do seu compromisso com o reino de Deus, que passa por esta igreja, passa pelo Brasil que precisa ser salvo e passa pelo mundo que precisa de salvação. Como nós necessitamos desta visão. Pastor Alípio disse ontem do compromisso que os jovens, adolescentes e jovens assumiram em realmente espalhar a semente do reino. É exatamente isso, os jovens entenderam direito. Nós precisamos levar esse evangelho, temos pouco tempo para anunciá-lo. Eu não sei quanto a você, mas eu sou uma pessoa preocupada com o reino de Deus, porque o meu compromisso passa pelo reino de Deus. Mas o meu compromisso, irmãos, meu e seu, passa por uma vida devocional bonita. E hoje, irmãos, está difícil o crente ler a Bíblia. Está difícil o crente orar. Está difícil o crente testemunhar. Está difícil. Irmão, nós estamos passando mais tempo com o celular na mão. E se você está agora com o celular na mão, que ele caia. Não, segura porque essas coisas são muito caras. Irmãos, nós estamos passando mais tempo com o celular na mão do que com a palavra de Deus na nossa mão. Irmãos, nós não somos pessoas compromissadas com o reino. Você não vai lançar a mão do arado. Mas lembre, sua vida depende da palavra que procede da boca de Deus. Mais do que a palavra do domingo do pastor, você precisa da palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia é a boca de Deus. Leia a Bíblia, porque o seu compromisso espiritual passa pela leitura da palavra de Deus. Mas hoje,
A turma não está lendo mais a Bíblia, não. Não está lendo mais a Bíblia. Oração, já viu oração? Oração, irmãos, está difícil hoje na vida de crente. Está difícil na vida de crente. Outro dia alguém veio e falou para mim: pastor, me ajuda, me socorre, está passando isso na minha vida. Esse é um momento difícil, eu vi até ansiedade, o coração na boca. E eu perguntei a pergunta mais simples do mundo: você já orou a respeito disso? Sabe qual foi a resposta? Ainda não. Parece que nós estamos tão ocupados com os problemas que não temos mais tempo para orar. Mas vamos ler juntos, só para recordar, Marcos capítulo 1, verso 35. Você se lembra de Jesus? Claro que você se lembra. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou o quê? Orando. Irmãos, eu sei que essa é a brincadeira que a gente faz com pré-adolescentes, né? Jesus precisava orar? E eles dizem, não. Claro que Jesus não precisava orar. Mas estava em Jesus, enquanto 100% homem, 100% Deus, exercer o exemplo da oração para deixar um legado de fé para as nossas vidas. Quem escreveu o texto foi inspirado por Deus. Foi o Espírito de Deus que sussurrou no coração. E naquele dia, ainda sendo madrugada, Jesus se levantou e foi a um lugar deserto. Ele não foi para o deserto, ele foi para um lugar onde não havia pessoas, um lugar silencioso. E ele orou a Deus. Qual que é o lugar silencioso da tua vida? Onde está o seu tempo devocional com Deus, que já temos insistido desde janeiro com vocês, em ler a Bíblia e orar? Estamos aqui de novo insistindo. Irmãos, precisamos orar a Deus. Jesus Cristo de madrugada saiu daquela casa, ele foi orar a Deus. Temos orado pouco. Somos pessoas que dizemos que temos compromisso com Deus, no entanto, não temos oração. Nós não temos orado como Deus determina. E de novo, os sons desse mundo, os barulhos e os ruídos desse mundo têm roubado de nós tudo isto. Que pena, isso tem doído no meu coração. Fiz uma pergunta lá: quantos de vocês aqui, juniores, veem os seus pais lendo a Bíblia? Levanta a mão. Eu nem venho falar o que aconteceu. Vamos passar para o próximo ponto. João 5,39. O texto bíblico diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Qual é a recomendação de Cristo? Estude, examine cuidadosamente as Escrituras sagradas, porque por elas e através delas, vocês vão encontrar o testemunho perfeito da minha parte ao coração de vocês. Tem gente que hoje não quer mais ouvir a voz de Deus, não quer ver Deus falando. É uma pena. E aí, é claro, qual o legado de fé que vão deixar para os seus filhos? Um legado de fé de um pai ocupado, de uma mãe ocupada, motorista, andando com a família para um lado e para o outro. Sabe o que os nossos filhos precisam se lembrar de nós? A gente de joelho orando a Deus. Nós com a Bíblia aberta num canto da casa, lendo as Escrituras Sagradas. Essa é a maior herança que nós podemos deixar para eles. E o resultado é que você vai ver impregnado na vida deles exatamente isto, como temos dito. Você é um bom exemplo para os seus filhos? O pastor daqui a alguns anos pode perguntar se o papai e a mamãe leem a Bíblia. Eu vou esperar resultados melhores. Porque, infelizmente, filhos que não veem os seus pais realmente compromissados com a igreja, com a leitura, com a oração, com a vida devocional, eles vão exemplificar neles mesmos exatamente aquilo que eles receberam. Ninguém pode dar, irmãos, o que não possui. Ninguém pode dar o que não recebeu. Deem mais aos seus filhos. Seja exemplo na leitura da palavra de Deus,
e na oração. Ore mais com seus filhos. Leia mais as Escrituras com seus filhos. Não admita para você que simplesmente eles vindo à igreja no domingo é suficiente para dar manutenção à vida de um jovem nesse tempo. Não dá. Eu preciso que você faça a sua parte. Eu preciso. Agora, além de estarmos compromissados com o reino de Deus, com a nossa vida devocional, eu e você precisamos estar compromissados com a nossa família. Eu vou bem rápido agora. Jó 1:5. Texto que vocês conhecem tão bem. Maio, normalmente, nas igrejas batistas, é o mês da família. Eu estou procurando sacerdotes e sacerdotisas dentro dos nossos lares. Gente compromissada com Deus. Jó 1:5 diz assim: terminando um período de banquetes, no plural, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele, Jó, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, de cada um dos seus filhos, pois pensava ele, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante na vida de um homem chamado Jó. Ele cuidava não só da sua vida espiritual, mas cuidava da vida espiritual daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Esse sacerdócio é o que anda fazendo diferença no mundo de hoje. A maioria dos pais hoje estão terceirizando a fé, achando que o berçário da igreja é o berçário que vai fazer pelos seus filhos tudo o que eles precisam. Não vai. As 52 semanas que os seus filhos vêm um final de semana aqui, é suficiente para sustentá-los? Não é suficiente. Nós precisamos fazer uma parceria entre igreja e família. Cada homem desta igreja precisa ser um sacerdote, cada mulher uma sacerdotisa, orando pelos seus filhos, intercedendo por eles. Mas hoje, nós estamos terceirizando tudo, escola, cursos, e temo também que estejamos terceirizando a fé. Levar na igreja é minha tarefa. Deus sabe. Não. Nós temos que ser pessoas semelhantes a Jó, que se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos e até era intercessor diante de Deus, dizendo: Senhor Deus, eu me preocupo até se eles pecaram e se esqueceram de pedir perdão. Eu não quero que os meus filhos sejam maldição nessa vida, eles sejam bênçãos. Felizmente, tem muitos pais que estão terceirizando para a igreja boas novas a espiritualidade dos seus filhos. Mais joelho em terra, mais Bíblia aberta, mais orações dentro do teu lar, porque é isso que vai fazer a diferença. Irmãos, há um apelo no meu coração a uma liderança firme de paz nesse tempo. Como precisamos de uma liderança forte hoje. Parece que hoje a família não tem mais governo. Quem é que manda lá? A conveniência, a circunstância. A gente decide, pastor. Não, tem que ter líder lá. Pai e mãe é líder espiritual. Nós somos líderes espirituais. Temos que assumir esse papel, papel da liderança. Temos que governar bem a nossa casa. Isso é tarefa nossa, é lançar a mão do arado. Mas infelizmente hoje, nós não estamos visto isso demais na igreja de Jesus não, irmãos. Está faltando liderança. E tudo em nome dos direitos humanos. Pastor, eu não posso falar de pecado com o meu filho. Por que não? Porque, segundo os psicólogos, há uma deformação emocional. Mas quem é que lidera lá? Eu já sei quem lidera. Aqueles bichinhos bonitinhos que Deus nos deu. Aqueles rebento da bênção de Deus. É eles que dominam tudo. Como tenho dito nesse púlpito há 2 anos, nasce um bebê, nasce um rei. Todo mundo tem que servir o reizinho ou a rainhazinha. Teu lar tem liderança?
Exerça a liderança, porque juventude sem moldura é juventude que vai sublimar informação, vai enganar os pais, vai enganar o pastor e, infelizmente, vão viver a incredulidade desse mundo. Liderança. Liderança. 1 Timóteo 3, os versículos 4 e 5 nos diz assim, falando de liderança: ele deve governar bem a sua própria casa, é o trabalho diaconal aí no caso, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Você imagina daqui a pouco os diáconos aqui na frente? Não é fácil ser diácono numa igreja, porque o que Deus pede deles é que eles governem bem a sua própria casa, tendo os seus filhos sujeitos com toda a dignidade, pois se alguém não governar bem a sua própria família, como pode liderar a igreja de Jesus? Já imaginou que responsabilidade? Imagina eu aqui falando, eu às vezes só aponto o dedo, não com todo o respeito, obviamente, para vocês, dizendo, olha, mas tem 3 apontando para mim, é 1 para você, 3 para mim, olha pastor, olha pastor, olha pastor. E tem quem diga que ainda a gente deixa o dedo para Deus e apontando para Deus, diz assim, ó, ele está vendo. É assim, ó, difícil. A sua casa está debaixo do teu governo, marido, está debaixo do teu governo, mulher. Se não está, precisamos sentar com os nossos filhos e ter uma conversa bem séria. Filhos que são criados sem molduras, sem parâmetros, são filhos que vão se perder. Não se perda. Não se perca nenhum dos nossos filhos. Pelo contrário, que eles sintam que exista liderança. Posso fazer um apelo a vocês, meninas? As mulheres andam mandando muito nesse tempo. Mulher, hoje, parece que é a 4ª pessoa da Trindade. Sabe tudo e quer mandar em tudo. E tem muito marido que vai terceirizando, né? A esposa falou, ele põe um pé para trás. A esposa falou, então você cuida. Ah, mas você não faz nada direito. Ah, então você cuida. Você não faz nada direito. Ah, você cuida. Daqui a pouco ela está andando lá na frente e ele lá atrás. Não existe liderança compartilhada. Quando os filhos percebem isto, eles vão alternando o sentido de poder. Quando quer alguma coisa que sabe que a mãe vai dizer não, pede para o pai. Quando sabe que o pai é mais rigoroso e a mãe mais liberal, faz o contrário. Filhos são mais espertos do que você possa imaginar. São filhos seus. Pegou a inteligência de vocês dois e ficou melhor do que vocês dois. Por isso precisa ter liderança, irmãos. E hoje a sociedade está diminuindo o homem. Agora mesmo tem uma propaganda, por favor, não compre carro da Ford. Vai num drive-thru da Ford e o marido vai abrir a boca para escolher o modelo, não pode escolher, é eu que mando. Qual que é a cor tal, qual que é o plano e tudo mais. Ele vai para um carro preto, ela vai para um carro vermelho. Isso é a diminuição do gênero masculino. O que está por detrás disso são os Illuminatis, aqueles que vão preparar o mundo para o anticristo. Quando a figura masculina numa sociedade é diminuída, o que acontece é um prejuízo moral para uma sociedade. E, infelizmente, é isso que tem acontecido. Nós não estamos aqui diminuindo nenhuma de vocês, meninas. Pelo contrário, vocês sabem com que respeito nós tratamos vocês dentro dessa igreja. Vocês são princesas, mas princesas têm o seu lugar. A mulher deveria ser hábil em oração, porque essa é uma ferramenta que combina muito com vocês, mulheres. Mas hoje nós estamos vendo o contrário disso tudo. O prejuízo vai ser incalculável para uma sociedade como a nossa. Digo isso do ponto de vista espiritual. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Eu não estou falando de uma sociedade patriarcal, não estou falando de uma cultura machista, não estou falando nada disso. Irmãos, nós somos cristãos. Cristão é gente equilibrada. Agora acontece o seguinte, a igreja tem muitos anos de história sobre a face da terra e agora a gente já está contemplando o que deu certo e o que não deu certo. Tem muita mulher que diminui o seu marido.
Se você é uma dessas mulheres que na frente dos seus filhos, diante da sociedade, diminui aquele que você escolheu para se casar, você é uma péssima mulher, me desculpe dizer, porque quem escolheu esse homem foi você. E uma mulher está ao lado de um homem para abençoá-lo, para cobrir as suas fraquezas. Como, claro, todos nós homens estamos nesse mundo para cuidar das nossas mulheres como se fossem as únicas que existem no mundo. E elas são únicas. Não tem diante dos nossos olhos nenhuma outra mulher na face da terra. Mas tem que ter esse equilíbrio nos dias atuais, porque infelizmente há uma propensão para o engano. E quem vai triunfar com isto é o maligno. Por favor, homem, seja um sacerdote e lidere o seu lar. Assuma a sua posição. Mulher, assuma a sua posição. Não haverá crise, não haverá atritos, claro que não, porque vocês são cristãos. Mas haverá um segredo entre vocês que a maioria dos lares que não conhecem a Jesus não terão. Porque vocês estão esboçando um compromisso com a palavra de Deus. A liderança espiritual do nosso lar pertence ao marido. Mas infelizmente nos dias atuais são as mulheres, segundo as minhas anotações aqui, que mais têm cuidado da vida espiritual dos filhos. Alguma coisa está errado, não é? Então, vamos falar para todos vocês, homens, queridos e amados. O pastor está insistindo, está repetindo. Eu vou ficar careca de insistir. Precisamos de sacerdote lá. Compra aquele livro ilustrado na livraria. Chega hoje à noite, assim, crianças, ouvi uma mensagem, tocou no meu coração e eu vou falar da palavra de Deus hoje para vocês. Senta todo mundo que eu vou contar uma história da Bíblia. Por que só tem que ser a mulher contar a história da Bíblia? Não, nós homens. E repito, por isso que no ministério infantil sempre tem que ter um homem e uma mulher ensinando a Bíblia. Por quê? Porque eu cresci numa igreja que só mulher ensinava as Escrituras Sagradas. Parece que o homem nunca estavam aí para as Escrituras Sagradas. Quando me tornei pastor, eu falei, vamos mudar esse negócio. É um homem e uma mulher ensinando, para que as crianças que cresçam sempre vejam um homem e uma mulher ensinando e compartilhando a palavra de Deus. Por favor, compre o livro e faça a lição de casa, viu, irmãos? Porque tem muito homem que quer sair da igreja à noite hoje e assistir os gols do Fantástico. Enquanto isso, seus filhos estão sendo perdidos dentro de casa. Assuma sua posição. Você é líder espiritual. Bota a criançada para dormir. Vai lá orar para eles de madrugada. Põe para despertar. Pega a tua esposa e diz assim, vamos levantar. Vamos orar por essa criançada toda que Deus nos deu aqui. Vai lá, se ajoelha no pé daquela cama e diz, Senhor Deus, essas crianças aqui é fruto do nosso amor, mas é bênção que o Senhor nos deu. Pai, que eles sejam no futuro líderes, que estejam ocupando lugares importantes na sociedade e fazendo a mudança que precisa ser feita. Tem que ter convicção no nosso coração. E por último, desculpe me alongar, eu não sei quanto a você, mas eu tenho um compromisso com a igreja local. Não porque seja pastor da igreja. Eu agradeço a Deus, quando eu me converti em uma boa igreja, que me ensinaram que eu estava ali não só para ser servido, mas para servir. Diz o texto sagrado em Mateus 16, 18. E eu lhes digo que você é Pedro, olha a declaração de Jesus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já estudamos esse texto longamente no ano passado. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu faço parte de uma igreja vitoriosa, em cujo ministério as portas do inferno não estão prevalecendo contra nós. Estamos lutando e vencendo os nossos próprios desafios.